pessoas abençoadas, eu sou a Nilce e vamos a dica e receita maravilhosas, então vamos lá. Vamos à nossa finalização do nosso bolo de 15 centímetros que a gente montou. Você vai acompanhar aí no card acima a aula dessa receita maravilhosa que você pode estar acompanhando e aproveitando a receita do recheio e da massa também você vai encontrar no card aí acima para você assistir completo e montar um lindo assim. Esse é um bolo de 15 centímetros com 3 camadas de massa e 2 de recheio maravilhoso. Aqui eu já fiz a nossa camada de hidratação, finalizei, deixei ele descansar e vamos entrar com acabamento com o nosso bico 1E. É um bico maravilhoso para você fazer bolos vintage, parecido com esse ou até mesmo mais detalhado falando de bico. Aqui o nosso tom do nosso vermelho é um tom que a gente está utilizando vermelho morango. Você vai colorir, colocando aos poucos até atingir a coloração que você gostaria para finalizar o seu bolo. Então, aqui a ideia é focar no acabamento com o nosso bico 1E. É um bico maravilhoso para você fazer várias finalizações. Vamos começar. Aqui você vai posicionar como se fosse uma pitanga, só que ela vai ser uma pitanga deitada. Então você vai posicionar em todo o topo do seu bolo, vai colocando delicadamente, eleva, sobe e desce. Esse é o movimento que você vai fazer com o seu bico para atingir essa finalização e esse resultado. Você vai fazer esse processo em todo o seu bolo e vai atingir esse formato, essa delicadeza maravilhosa. Com o nosso bico 1E dá para você fazer várias decorações. E aqui no card você vai encontrar o link para você adquirir o nosso bico maravilhoso para fazer uma decoração assim, simplesmente linda. Feita a parte do topo, vamos para a parte de baixo. Aqui embaixo você vai fazer o mesmo processo. A ideia aqui é você visualizar o movimento das minhas mãos para atingir esse resultado. Então é como se o bico subisse e descesse, você atingir esse resultado. Feito isso, você vai fazer o processo em todo o seu bolo. O mesmo processo que você fez em cima, você vai fazer no rodapé dele. Eleva a mão, sobe e puxa, que você vai ter como se fosse uma pitanga deitada, como se ela tivesse interligada uma na outra e faz esse acabamento maravilhoso. A outra dica que eu vou dar aqui para você, utilize um prato de MDF de tamanho de 25 centímetros para bolos que vão ser de 15 centímetros com modelo vintage, tá? Aqui eu utilizei um tamanho de 20 centímetros, então eu fiquei com um espaço pouco para manusear esse meu bolo. Então você já pegue a dica e utilize prato maior, tá bom? Esse foi o detalhe com o nosso bico 1E. Agora nós vamos para o próximo bico, que é o nosso bico 24 da Wilton, que é uma pitanga bem menor, onde a gente vai fazer o acabamento acima do tom do vermelho. A gente vai entrar com esse acabamento no tom branco. E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com o bico do 1E, é o processo que a gente vai fazer com o nosso bico 24, que é uma pitanga menorzinha. Então esse bico, como eu já falei para você, você pode adquirir através do nosso link e vai ter esse bico maravilhoso para fazer um modelo parecido com esse ou o seu modelo que você vai criar de acordo com a sua imaginação. Então a confeitaria é algo que dá para você fazer várias decorações de acordo com a sua imaginação. O processo para a finalização com o bico da pitanga menor é o mesmo processo que você fez com o bico maior aqui em cima, é o que você vai fazer aqui embaixo. Vamos lá. E você vai posicionar, pressionar, elevar e puxar. Esse é um movimento que você vai fazer em todo o processo aqui de posicionar a sua pitanga. Faça isso em todo o seu bolo e depois vamos repetir aqui em cima. Agora vamos para esse acabamento aqui de cima. Aqui eu deixei um espaço menor para essa finalização. Você vai deixar um espaço maior, porque você está adquirindo prática, então você tem que ter um espaço maior. Aqui eu já tenho uma certa prática, então eu deixei um espaço menor mesmo. Aqui é o mesmo processo. Posiciona o nosso bico, eleva e puxa, como se fosse uma pitanga deitada, interligada uma na outra. E esse processo vai deixar esse acabamento maravilhoso. Vamos para o próximo processo. Agora vamos fazer aqui dentro o mesmo processo. Visualize que a minha mão ela sobe, depois ela deita, como se fosse dar uma volta aqui para deixar esse efeito. Está lentamente, que é para você acompanhar o processo que você vai fazer. Aqui eu vou dar uma dica para você. Antes de você fazer o seu trabalho de bico no seu bolo, você vai pegar um bolo de isopor e vai treinar o seu trabalho de bico para depois você efetuar no seu bolo, tá? Esse é o processo que eu sempre faço quando eu vou fazer um trabalho de bico. Mas se você já tem prática, você não precisa fazer isso, tá? Mas para adquirir prática, você precisa testar antes. E esse é o resultado com os nossos bicos.
bico 1E e o nosso bico 24, que é a nossa pitanga menor, e fica esse resultado maravilhoso. Vamos aos nossos próximos processos de acabamento desse lindo. Agora a gente escolheu esse modelo aqui de vela. Você pode estar escolhendo vários modelos de vela para você ver qual melhor se adapta para você. O modelo que a gente escolheu foi esse, que é uma vela como se ela fosse meia tortinha, para finalizar o nosso bolo. Coloco aqui no centro as nossas velas, vou dando uma consertada nela. Como ela é um pouco torta, né, a gente vai colocando e vai ajeitando aqui conforme a nossa visualização do nosso bolo. E o ponto final dele, a finalização dele, é a nossa vela e os nossos laços que vão entrar agora. Vamos agora para a finalização dele. A finalização desse lindo é com o nosso laço. E aqui eu estou utilizando uma fita de cetim. Você pode adquirir essa fita tanto em lojas de confeitaria, quanto também em lojas de costura. E também através do nosso link você pode estar fazendo a compra das nossas fitas. E essa fita ela tem de várias larguras. Tem as mais fininhas, tem as mais grossas. Então você vai visualizar qual é o efeito que você quer com o acabamento referente à fita para você poder adquirir. E aqui eu vou posicionar minha fita em todo o meu bolo. Perceba que ela está maior, porque depois que eu posicionar todas, eu venho finalizando com a minha tesoura para ver o tamanho que eu vou deixar. Aí você pode fazer a mesma coisa, você vai posicionando e depois você vem finalizar o tamanho dela. Então isso de acordo com a sua preferência. Agora acompanhe a gente aplicar todos e já já o resultado. Aqui a gente já aplicou toda a fita e tiramos o excesso e o resultado final é esse. Agora acompanhe aqui o resultado final dele e me diga se não está lindo. Acompanhe aqui, faça um lindo aí, comente aqui nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida, pode estar deixando que a gente vai responder. Tchau!